Você já percebeu como a vida financeira pode se tornar uma prisão invisível? Muitas pessoas vivem o peso diário das contas, do medo de faltar, da ansiedade de não conseguir dar um passo além. Essa prisão não tem grades de ferro, mas é capaz de limitar sonhos, de aprisionar planos e de sufocar esperanças. O dinheiro, que deveria ser apenas uma ferramenta para viver com dignidade, se torna o maior inimigo quando falta, e até mesmo quando parece nunca ser suficiente. Quantas vezes você já se perguntou se existe uma saída real, não apenas um alívio temporário, mas uma mudança profunda e duradoura? Hoje quero que você entenda algo. A transformação financeira não começa no bolso, ela começa no espírito. Muitos acreditam que prosperidade se resume a números na conta bancária, mas o verdadeiro segredo é entender o que Deus pode fazer quando você decide colocar sua confiança nele. Existe uma dimensão espiritual que governa o natural, e quando tocamos essa dimensão pela fé, portas antes fechadas começam a se abrir. Você não está diante de mais uma mensagem motivacional, nem de um simples conselho prático. O que você vai experimentar hoje é um momento de clamor que pode redefinir a sua caminhada. Não é coincidência você estar aqui agora. Talvez até tenha pensado em desistir de tentar, ou acreditado que nada mudaria. Mas este é o ponto de virada. Quando Deus quer transformar uma área da sua vida, Ele começa por chamar sua atenção. E se você chegou até aqui, é porque Ele está prestes a agir. Não subestime este instante. Pode parecer apenas mais um vídeo, mas é uma convocação divina para experimentar algo sobrenatural. Pense comigo. E se a chave que você esperava para sair do ciclo de limitações estivesse justamente em um ato simples de fé, em um clamor sincero, em uma oração que se torna a ponte entre o impossível e o realizável? O que você faria se soubesse que Deus pode iniciar hoje uma nova história na sua vida financeira? Essa não é uma promessa vazia. É um chamado real para que você se posicione diante de Deus e clame como quem sabe que o socorro vem do alto. O que vamos viver juntos agora não é teoria, é prática de fé. Você não vai apenas ouvir palavras bonitas, você vai declarar com autoridade. Vai colocar diante de Deus sua dor, suas contas, seus sonhos e até aquelas situações que pareciam não ter solução. Porque quando clamamos com fé, o céu se move. E quando o céu se move, nada permanece igual. Prepare-se para entender as raízes espirituais que influenciam sua vida financeira, para enxergar princípios bíblicos que talvez você nunca tenha percebido e para orar com intensidade e convicção, como quem sabe que a vitória já foi decretada. Este é o momento em que sua mente se abre para um novo entendimento. Seu coração se enche de fé e sua vida começa a ser alinhada com o propósito de Deus. Hoje não é apenas mais um dia, é o dia em que você vai clamar e assistir a Deus mudar sua vida financeira. A verdade é que muitos vivem uma guerra silenciosa. O sorriso no rosto não revela a angústia que existe dentro de casa. Contas se acumulam, a renda parece nunca ser suficiente e a pressão diária rouba a paz. Quantas vezes você já tentou organizar as finanças, planejou, cortou gastos, fez de tudo o que estava ao seu alcance, mas a sensação era de correr em círculos? É como se houvesse sempre um peso invisível impedindo o avanço. É nesse ponto que precisamos enxergar que o problema não é apenas natural. Existe uma dimensão espiritual que influencia diretamente nossas finanças. A Bíblia mostra histórias de pessoas que viveram escassez até o momento em que decidiram buscar em Deus a saída. Lembre-se da viúva em 2 Reis 4. Ela estava endividada, com seus filhos ameaçados de serem levados como escravos. Aos olhos humanos, não havia solução. Mas quando ela clamou ao profeta, a provisão sobrenatural veio. Um simples jarro de azeite foi multiplicado até sobrar abundância. Talvez você se identifique com essa viúva, cercado por dívidas, pressionado pela insegurança, sentindo que não há saída.
Mas existe algo que precisa ser entendido. Escassez não é só falta de dinheiro, é também falta de visão espiritual. É acreditar que nada pode mudar. É se prender à ideia de que sua história está condenada a ser sempre a mesma. Esse é o engano que mantém milhares de pessoas presas em um ciclo de frustração. É por isso que reconhecer o problema é o primeiro passo. Não adianta fingir que está tudo bem quando dentro de você existe um peso enorme. Reconhecer não é aceitar a derrota, é abrir espaço para que Deus traga a transformação. Quando admitimos que nossas forças chegaram ao limite, nos tornamos prontos para depender do poder de Deus. É nesse lugar de entrega que o impossível começa a acontecer. O que quero que você entenda agora é que não importa quão grave seja a sua situação, não importa se há dívidas acumuladas ou oportunidades que nunca chegaram. Deus é especialista em transformar histórias que pareciam sem saída. Mas antes de clamar pela mudança, você precisa olhar para a sua vida e dizer: sim, eu preciso que o Senhor intervenha nas minhas finanças. Esse é o primeiro ato de fé. Muitos acreditam que prosperidade se resume a ter uma boa renda, acumular bens ou conquistar estabilidade. Mas a Bíblia mostra que prosperidade verdadeira não está apenas em receber mais, mas em viver debaixo de um princípio espiritual que abre as portas do céu. Esse é um segredo que poucos percebem. As finanças não são apenas números, são também reflexo daquilo que governa o coração. Quando Jesus entrou no barco de Pedro em Lucas 5, a cena era de frustração. Ele havia passado a noite inteira pescando sem pegar nada. Era sua profissão. Ele tinha experiência, sabia o que estava fazendo, mas todos os esforços resultaram em vazio. Isso representa exatamente o que muitos vivem. Trabalham duro, se esforçam, fazem tudo certo, mas não veem resultado. Até que Jesus dá uma ordem simples e inesperada: lance as redes novamente. Pedro poderia ter rejeitado, poderia ter insistido em sua experiência, mas escolheu obedecer. E naquele instante, o milagre aconteceu. Uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. O que essa passagem revela? Que prosperidade não nasce apenas do esforço humano, mas da direção divina. Quando Deus dá uma palavra e você obedece, aquilo que parecia impossível se torna realidade. Isso nos mostra que a chave não está apenas em trabalhar mais, mas em trabalhar debaixo da instrução certa. Uma instrução vinda do céu pode valer mais do que anos de esforço sem resultado. Agora pense comigo. Quantas vezes você tem vivido como Pedro antes de Jesus entrar no barco? Quantas noites de tentativa, quantos projetos que pareciam promissores, mas acabaram frustrados? Talvez você até tenha concluído que não existe saída. Mas assim como Jesus entrou no barco de Pedro, ele hoje entra no cenário da sua vida financeira para liberar uma palavra que muda tudo. A revelação que você precisa entender é que prosperidade não é sorte, não é acaso e não depende apenas de circunstâncias externas. Prosperidade é consequência de alinhar sua vida ao propósito de Deus. Quando você busca primeiro o reino, como está escrito em Mateus 6:33, todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Essa não é apenas uma promessa poética, é uma lei espiritual que governa os céus e se manifesta na terra. Deus não está limitado pelas suas contas, pelo seu salário ou pelas crises do mundo. Ele pode multiplicar recursos, abrir portas que ninguém poderia abrir, mover pessoas e circunstâncias a seu favor. Mas tudo isso começa quando você entende a revelação. Seu sustento não vem da terra, vem do céu. Quando essa consciência se estabelece dentro de você, o medo perde força, a ansiedade dá lugar à fé e você se posiciona como alguém que sabe que o Pai é dono de todo ouro e prata. Essa é a mudança de mentalidade que antecede a mudança de realidade. Enquanto você enxergar suas finanças apenas como fruto do esforço humano, continuará limitado.
Mas quando abrir os olhos espirituais e compreender que cada detalhe pode ser transformado pela mão de Deus, começará a viver a abundância que vem dele. Antes de clamar, é necessário preparar o coração. Muitas vezes, chegamos diante de Deus com pressa, como quem apenas recita palavras. Mas a oração que move o céu não é aquela feita de forma mecânica, e sim a que nasce da profundidade da alma. Se você deseja ver transformação financeira real, precisa agora colocar-se em posição de fé. Quero que você, neste instante, pense em cada área da sua vida financeira. Lembre-se das dívidas que tiram seu sono, das contas que parecem não ter fim, dos sonhos que ficaram engavetados por falta de recursos. Traga tudo isso à mente, não para gerar mais peso, mas para apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. Quando você entrega o que o preocupa, abre espaço para que o sobrenatural aconteça. Imagine que está colocando diante do altar cada nota, cada boleto, cada necessidade. Não se trata apenas de papéis ou números, mas de partes da sua vida que precisam da intervenção divina. Ao visualizar isso, você já está se posicionando espiritualmente. Esse é o momento em que você diz, com sinceridade: Senhor, eu não posso sozinho, mas em Ti eu confio. A preparação também exige silêncio interior. Respire fundo. Desligue, por alguns instantes, as vozes da ansiedade, da preocupação, do medo. Permita que seu coração se alinhe ao coração de Deus. Quando fazemos isso, a fé é ativada de maneira profunda, e é com essa fé que vamos clamar. Você não está prestes a fazer uma oração qualquer. Está prestes a se conectar ao Criador do Universo, que conhece suas dores, mas também conhece os planos de paz e abundância que tem para você. Abra o coração sem reservas. A partir deste momento, sua vida financeira já não pertence mais ao desespero ou à limitação, mas às mãos poderosas de Deus. Agora chegou o momento central. Feche seus olhos, concentre-se e permita que cada palavra seja não apenas ouvida, mas sentida. Esta oração não é repetição mecânica. É um clamor profético que pode abrir caminhos invisíveis e destravar aquilo que parecia impossível na sua vida financeira. Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, hoje eu me coloco diante de Ti não com palavras vazias, mas com um coração quebrantado. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer. Reconheço que minha vida financeira não tem sido fácil, mas também reconheço que o Senhor é dono de todo o ouro e de toda a prata, e que nada está além do Teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora diante de Ti cada dívida, cada conta, cada necessidade, cada sonho que parece distante. Eu apresento não apenas números, mas situações reais que têm pesado sobre mim. E clamo: intervém, Senhor. Move o sobrenatural a meu favor. Eu declaro que toda cadeia de miséria, escassez e limitação que se levantou contra minha vida seja quebrada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Onde havia portas fechadas, que elas se abram. Onde havia falta, que venha a abundância. Onde havia desespero, que venha a paz. Senhor, eu libero sobre a minha vida financeira a Tua provisão. Assim como multiplicaste o azeite da viúva e fizeste Pedro colher uma pesca milagrosa, eu creio que o mesmo poder age agora em minha vida. Eu não dependo das circunstâncias, eu dependo da Tua palavra. Pai, ensina-me a ser fiel. Ensina-me a administrar com sabedoria o que o Senhor me confia. Eu não quero apenas receber, eu quero viver de acordo com os Teus princípios. Quero ser canal de bênção para outros, testemunho vivo do Teu cuidado. Em nome de Jesus, eu declaro sobre minha vida financeira. Portas se abrem, oportunidades chegam, recursos fluem, e aquilo que estava travado começa a se mover. Eu profetizo dias de abundância, de liberdade, de crescimento,
porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E diante de ti eu levanto minha voz, minha mente e meu coração, para dizer: eu creio, Senhor. Eu creio que este é o tempo de transformação. Eu creio que este é o momento em que a história muda. Eu creio que minha vida financeira está nas tuas mãos e que nada poderá impedir o que o Senhor já decretou. Obrigado, Pai, porque sei que a resposta já começou. Obrigado porque, mesmo antes de ver, já posso sentir a tua mão agindo. Obrigado porque tu és fiel e aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Eu oro em nome de Jesus e recebo pela fé a vitória que vem do céu. Amém. Essa oração não termina aqui. Ela ecoa na sua vida a partir de agora. Toda vez que você se lembrar das suas finanças, declare novamente com fé: eu creio que Deus já está agindo. Porque a oração que sai da sua boca não é apenas som, é uma semente que gera frutos. Há momentos em que a fé precisa ser expressa em ação. Hoje quero que você faça algo simples, mas cheio de significado espiritual. Coloque a mão sobre a sua carteira, sobre o caderno onde anota suas finanças ou até mesmo sobre o celular, se é ali que você controla sua vida financeira. Esse gesto não é superstição, é um símbolo da sua entrega. É como declarar: Senhor, tudo o que tenho e tudo o que preciso está em tuas mãos. Agora, com esse gesto, fale em voz alta: eu consagro a minha vida financeira ao Senhor. Esse ato profético serve para marcar no mundo espiritual que, a partir deste instante, você não está mais sozinho nessa jornada. Você está declarando que Deus governa seus recursos e que Ele é a fonte da sua provisão. Para reforçar ainda mais sua fé, escreva nos comentários esta frase: eu creio na provisão de Deus. Isso será não apenas um testemunho público, mas também uma semente de fé que confirma sua decisão de viver uma nova história financeira. A fé sem ação é incompleta. Deus não transforma vidas apenas quando assistimos passivamente. Ele age quando nos posicionamos com obediência. Obediência e fé andam juntas como duas chaves que destravam as portas do impossível. O mesmo Pedro, que seguiu a orientação de Jesus e lançou as redes apesar da noite de fracasso, experimentou uma abundância sobrenatural. O princípio é simples. Quando Deus dá uma direção, mesmo que pareça improvável ou contrária à lógica humana, o ato de obedecer ativa o sobrenatural. Muitos lutam financeiramente porque resistem a mudanças ou não seguem as instruções que o céu oferece. O resultado é esforço sem frutos. Agora, reflita. Quais atitudes você precisa ajustar para permitir que a provisão de Deus flua? Pode ser ajustar hábitos, mudar prioridades ou simplesmente confiar sem questionar. A transformação financeira começa quando você decide alinhar suas ações com a palavra de Deus. Não é sobre esforço humano, é sobre alinhamento divino. Entender e praticar esse princípio cria uma base sólida. Você deixa de depender do acaso ou do próprio esforço e passa a depender da autoridade de Deus, reconhecendo que Ele tem controle sobre cada detalhe da sua vida. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser teórica e se torna prática. A escassez nasce da mente. Quem acredita que sempre faltará, atrai limitações. A verdadeira transformação financeira começa quando você muda a forma como pensa sobre dinheiro. Deus quer que você viva na mentalidade de abundância, enxergando oportunidades em vez de obstáculos. A Bíblia nos ensina que o Senhor quer nos prosperar, mas isso exige crer que Ele é suficiente. Quando você mantém pensamentos de medo ou dúvida, bloqueia a ação divina. Imagine sua mente como um terreno. Pensamentos de escassez são ervas daninhas. Pensamentos de abundância são sementes que florescem em milagres. Essa mentalidade não é egoísmo, é confiança. Confiar que Deus pode suprir tudo o que falta e que Ele tem planos para multiplicar o que você já possui.
Ao pensar assim, suas decisões começam a refletir fé e não medo. Você age com coragem, aproveita oportunidades e administra recursos com sabedoria, porque entende que está debaixo da mão do Pai. Reflita: quantas vezes você deixou de acreditar que poderia prosperar? Quantas oportunidades passaram despercebidas por medo ou dúvida? Hoje, o convite é para mudar a perspectiva. Abra sua mente, abra seu coração e comece a viver como alguém que sabe que a provisão de Deus não tem limites. A gratidão é uma força que desbloqueia o sobrenatural. Não é apenas dizer obrigado, mas reconhecer com sinceridade tudo o que Deus já fez. Quando você agradece antes mesmo de ver a resposta, você envia uma mensagem espiritual. Confio em ti, Senhor. Sei que estás no controle. Essa atitude muda a frequência da sua vida. Pessoas que reclamam ou focam no que falta permanecem presas na escassez. Já quem agradece atrai abundância. A Bíblia nos lembra que dar graças em todas as circunstâncias é uma chave que abre portas invisíveis. Comece hoje. Olhe ao seu redor e identifique tudo pelo qual você pode agradecer. Pequenas vitórias, estabilidade mínima, até aprendizados difíceis que trouxeram crescimento. Transforme cada pensamento de limitação em uma declaração de gratidão. Quando você combina gratidão com fé, cada oração se torna mais poderosa. Você não está pedindo com desespero, está clamando com confiança, sabendo que o Senhor já está preparando a resposta. A gratidão ativa sua fé, fortalece seu espírito e permite que o sobrenatural se manifeste de maneira visível na sua vida financeira. Muitas vezes, o que nos impede de prosperar não são apenas fatores externos, mas crenças internas que nos limitam. Pensamentos como "nunca vou conseguir", "isso não é para mim" ou "Deus esqueceu de mim" criam barreiras invisíveis que bloqueiam a ação divina. Reconhecer essas crenças é o primeiro passo para a libertação. A Bíblia nos mostra que a fé pode mover montanhas, mas para isso precisamos quebrar as correntes mentais que nos mantêm presos. Quando você identifica uma crença limitante e a confronta com a verdade da palavra de Deus, abre espaço para milagres. Por exemplo, Abraão enfrentou dúvida antes de receber a promessa, mas quando escolheu crer, a bênção se concretizou. Agora, faça uma reflexão profunda. Quais pensamentos têm controlado sua vida financeira? Quais medos repetitivos você aceita como realidade? Traga isso à luz e substitua cada crença de escassez pela verdade de que Deus é provedor, que nada é impossível para Ele e que você está destinado a prosperar. Este é um momento de libertação. Quando você internaliza essa verdade, suas atitudes começam a mudar. Você começa a agir com confiança, a reconhecer oportunidades, a investir energia onde há retorno e a declarar sua vitória com fé. A transformação financeira começa na mente e no coração. Digite 1 para que eu escreva o próximo capítulo ou descreva as mudanças que deseja neste capítulo. A fé não é apenas um ato único, ela precisa ser cultivada todos os dias. Um clamor hoje pode abrir portas, mas é a fé constante que mantém essas portas abertas e garante que a provisão continue fluindo. Deus age em quem persevera, em quem não desiste diante das circunstâncias, em quem se mantém firme no propósito de ser abençoado e de abençoar outros. Comece seu dia com declarações de fé. Antes de tomar qualquer decisão financeira, antes de abrir seu negócio ou aceitar oportunidades, alinhe sua mente com Deus. Diga: Senhor, eu creio que Tu estás no controle. Eu confio que minhas finanças estão sob Tuas mãos. Esse simples ato transforma a forma como você encara desafios e como reage diante das situações. A fé diária também se manifesta em ação. Não espere passivamente pelo milagre. Busque oportunidades, administre recursos com sabedoria e haja com coragem. Cada passo guiado por fé ativa o sobrenatural. Quando combinamos oração,
gratidão e ação, o impossível se torna realidade. Pense nisso. Pequenas decisões diárias podem ser a ponte entre a escassez e a abundância. A consistência na fé fortalece sua conexão com Deus, aumenta sua confiança e prepara o terreno para que milagres financeiros se manifestem de maneira sólida e duradoura. Muitas vezes, Deus coloca oportunidades diante de nós de maneiras sutis que passam despercebidas. Uma conversa, uma ideia inesperada, um contato que surge do nada. Quem não está atento acha que nada acontece, mas quem tem olhos espirituais percebe que o céu está trabalhando mesmo nos detalhes pequenos. Para identificar essas oportunidades, é preciso sensibilidade espiritual. Quando você se mantém em oração e atento à direção divina, começa a perceber caminhos que antes pareciam invisíveis. Deus pode abrir portas que ninguém mais enxergaria e trazer soluções criativas para problemas que pareciam impossíveis de resolver. Pense nas histórias bíblicas. José foi lançado na prisão, mas a providência de Deus o colocou diante do faraó. Esther se tornou rainha, mesmo em um ambiente hostil, porque sabia reconhecer o momento certo de agir. Cada oportunidade que Deus coloca diante de você tem um propósito e deve ser vista com fé e discernimento. Hoje, reflita: quantas chances passaram despercebidas porque você não estava atento ou porque não reconheceu o valor espiritual do momento? Abra os olhos, confie e comece a enxergar que a provisão de Deus não se limita apenas ao que você espera, mas se manifesta de formas que muitas vezes surpreendem. A ansiedade sobre dinheiro rouba paz e bloqueia milagres. Quando você se preocupa constantemente com contas, salários atrasados ou investimentos que não deram certo, está enviando ao seu espírito uma mensagem de dúvida, e isso cria resistência ao sobrenatural. Deus quer que você confie, mesmo quando tudo parece impossível. É natural sentir medo, mas o que diferencia quem prospera espiritualmente é a escolha de não se apegar à preocupação. A Bíblia nos ensina: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentai os vossos pedidos a Deus. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio ativo. Entregar o peso ao Pai libera o fluxo da bênção. Comece a transferir sua ansiedade para Deus. Sempre que o medo surgir, diga: Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego minha vida financeira em Tuas mãos. Essa entrega não é passiva. É um ato de fé que demonstra confiança na provisão divina. Quando você se liberta da ansiedade, consegue enxergar soluções, tomar decisões sábias e reconhecer as oportunidades que Deus envia. A paz interior é o terreno fértil onde a prosperidade cresce. E quando a sua mente está tranquila, milagres financeiros podem fluir de maneira natural e contínua. Muitas pessoas pensam que milagres financeiros são raros ou impossíveis. Mas a Bíblia e a vida real provam o contrário. Pessoas comuns, com histórias de dificuldade e dívidas aparentemente impossíveis, experimentaram a intervenção de Deus quando claudicaram em fé e obedeceram à palavra do Senhor. Considere a história de Ana, que orava há anos por estabilidade financeira. Ela começou a declarar diariamente a provisão de Deus, mesmo sem ver sinais imediatos. Pouco tempo depois, uma oportunidade inesperada surgiu em seu trabalho. Um projeto que multiplicou seus rendimentos e permitiu quitar dívidas antigas. O que parecia impossível aconteceu porque ela se posicionou na fé. Outro exemplo é Pedro, que enfrentava fracasso contínuo nos negócios. Quando ele começou a aplicar princípios de oração, gratidão e ação guiada pela fé, as portas começaram a se abrir. Contratos que estavam travados se concretizaram. Clientes novos apareceram e ele testemunhou uma mudança significativa em pouco tempo. Esses testemunhos não são apenas histórias inspiradoras. Eles confirmam que o que Deus faz no coração é refletido no mundo natural. Cada um que decide clamar com fé, obedecer e confiar está posicionado para experimentar a mesma transformação.
O que parecia impossível para o homem se torna possível para Deus. E Ele deseja que você seja o próximo testemunho vivo de provisão e abundância. Muitos começam a orar, mas desistem rápido quando não veem resultados imediatos. A Bíblia nos ensina que a persistência é um princípio poderoso. A parábola da viúva insistente mostra que a insistência em clamar move o coração de Deus e ativa mudanças sobrenaturais. Persistir na oração não significa repetir palavras sem fé, mas manter o coração alinhado com Deus, mesmo quando tudo parece estático. Cada ato de fé, cada momento de entrega e cada clamor constante prepara terreno para que o impossível se torne realidade. A persistência gera confiança. Quando você continua firme, mesmo diante da espera, sua fé se fortalece, sua mente se ajusta à expectativa do milagre e sua vida começa a se movimentar de acordo com o plano divino. Não desanime com a demora. O que você não vê é que Deus já está trabalhando nos bastidores. Cada oração persistente é uma semente que, no tempo certo, germinará em abundância. A chave é não ceder à dúvida, não se deixar levar pelo desânimo, mas confiar que Deus é fiel e que a sua provisão será liberada no momento perfeito. A mudança financeira não se limita à oração. Cada decisão sua precisa estar alinhada com os princípios de Deus. Muitas vezes, as pessoas clamam e depois agem de maneira contrária à palavra do Senhor, criando conflitos que bloqueiam a manifestação da bênção. Alinhar-se significa agir com honestidade, integridade e sabedoria. Significa administrar recursos com cuidado, evitar gastos impulsivos e reconhecer que tudo o que você possui é confiado por Deus. A Bíblia enfatiza que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Quando você aplica esse princípio, cada passo seu se torna uma expressão de fé. Refletir antes de cada decisão financeira, pedir direção a Deus e estar aberto para mudanças necessárias é o que diferencia aqueles que prosperam daqueles que permanecem presos na limitação. A palavra de Deus é o guia que transforma simples escolhas em estratégias de provisão. Ao alinhar seus pensamentos, palavras e ações com o Senhor, você cria um ambiente propício para que a abundância flua. Deus age não apenas na oração, mas na vida prática daqueles que se comprometem com os princípios do reino. Sua prosperidade é resultado de fé combinada com obediência e discernimento. Agora que você participou desse momento de oração, reflexão e revelação, é hora de consolidar sua fé. Deus já começou a agir na sua vida financeira, e tudo depende da sua postura de confiança e entrega contínua. Não permita que dúvidas ou distrações interrompam o fluxo da provisão que já está sendo liberada. Continue clamando diariamente, mantendo a gratidão, quebrando crenças limitantes e alinhando suas decisões com a palavra de Deus. Cada ato de fé que você realiza reforça sua conexão com o sobrenatural e abre espaço para milagres visíveis. Sua vida financeira não será mais a mesma, porque você se posicionou na fé e permitiu que Deus entrasse em ação. Lembre-se de compartilhar este vídeo com pessoas que precisam dessa mensagem. Curtir e comentar fortalece a comunidade de fé e inspira outros a clamar pela transformação em suas vidas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdo que edifica, ensina e transforma. Não se esqueça, a mudança já começou e cada passo que você der em direção à fé trará resultados concretos. Deus é fiel. Ele é o provedor de toda necessidade. E hoje você deu o primeiro passo para viver uma vida financeira abundante. Creia, pratique e prepare-se para testemunhar o impossível se tornar realidade.